vez. É bom estarmos juntos aqui outra vez, não é? Bem, eu não vou perguntar se... Obrigado, querida. Eu não vou perguntar se vocês queriam mais estar lá do que aqui, porque depois arrisco-me a vocês dizerem que queriam estar mais lá do que aqui e pronto. Muito bem, meus queridos. Estamos de volta. Vamos continuar o nosso estudo na segunda carta a Timóteo, como vocês veem aí no vosso folheto de culto, no capítulo 2. E a leitura aí fala-nos que nós iremos tratar hoje do versículo 20 ao 26. Mas como há algum tempo, já bastante, eu não sei bem a última vez, mas foi no dia 11 de maio. O tempo passa, não é? Então, nós vamos ler todo o capítulo 2, só para relembrarmos, e vamos fazê-lo de imediato, para não gastarmos mais tempo com qualquer outra coisa. Vamos ler então a palavra do Senhor. O título desta passagem, aqui no início, diz: Os estímulos no combate da fé e no sofrimento por Cristo. E diz-nos assim, o apóstolo Paulo, escrevendo ao seu filho na fé, Timóteo, diz: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idóneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu Evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com a eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Recomenda estas coisas. Dá testemunho solene a todos perante Deus, para que evitem contendas de palavras que para nada aproveitam, exceto para subversão dos ouvintes. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro, que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Evita igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que deles usam passarão a impiedade ainda maior. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se incluem Himeneu e Fileto. Estes se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé a alguns. Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece tendo este seu. O Senhor conhece os que lhe pertencem e mais, aparte-se da injustiça todo aquele que professa o nome do Senhor. Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata. Há também de madeira e de barro, alguns para a honra, outros, porém, para a desonra. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda a boa obra. Foge, outro sim, das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, de coração puro, invocam o Senhor, e repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender,
e sim, deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Bendito Deus e Pai que estás nos céus, santificado seja o teu nome, Senhor. O teu nome é digno de honra, de louvor, de poder, de majestade. Tu és completamente santo, 3 vezes santo. Tu és separado de tudo o resto. Tu és único e nós te exaltamos, Senhor. Agora, Senhor, como temos lido a tua Escritura, a tua palavra que deixaste para nós, ajuda-nos, Senhor, a expô-la fielmente, para que a tua igreja possa ser edificada e abençoada. Ajuda, Senhor, os teus filhos e as tuas filhas e a mim próprio a ouvi-la, Senhor. Abre os nossos corações, ilumina o nosso entendimento, para que nós possamos ser iluminados pela verdade e possamos seguir-te, Senhor, como aqueles que te servem limpos e puros, para a glória do teu nome e para a bênção daqueles que nos rodeiam. Nós oramos isto em nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos, podem ficar sentados. Muito bem, meus amados irmãos. Eu gostava de começar por algo que eu gostava de vos dizer. Em primeiro lugar, todos os que estão aqui, sem exceção, seja de quem for, nós devemos ter o desejo de servir a Deus. Amém? Se tu te sentas nestas cadeiras, domingo após domingo, e não tens o desejo de servir a Deus, só queres estar sentado, ouvir, ir embora, e não fazeres mais nada com a tua vida, para além disso, algo está muito grave com a tua espiritualidade. Porque todos nós que somos convertidos, salvos em Cristo Jesus, nós devemos ter o bom desejo de servirmos o Senhor que nos salvou. Não para a glória nossa, mas para a glória do seu nome, meus amados. Amém? Então, a primeira coisa que eu gostava que tu analisasses é se tu, independentemente da tua idade, independentemente se tu és batizado, independentemente se tu és membro da igreja, independentemente de qualquer coisa, se tu te sentas aqui, domingo após domingo, e tu não tens o desejo de ser um servo de Deus, de servir a Deus, algo está muito atrapalhado na tua espiritualidade. Amém? Esse é em primeiro lugar. Muito bem. Agora, meus amados irmãos, como nós recuperamos um pouco aqui atrás, nós estamos a lembrar que o apóstolo Paulo estava a instruir a Timóteo o quê, meus amados irmãos? A importância de o Evangelho ser passado a homens fiéis e também capazes, idóneos, de instruir a outros. Porquê homens fiéis e idóneos? Claro, porquê? Porque, irmãos, o Evangelho não pode ser alterado, ok? O Evangelho não pode ser adulterado. Não podemos tirar nada nem colocar. Ou seja, não podemos subtrair nem somar. Amém? Nós devemos servir a Deus da maneira como Deus diz e não da maneira como nós achamos ou como nós nos sentimos bem em servi-lo. Porque o padrão não somos nós. Não é? O padrão é Deus quem o dá. Amém? Então era preciso passar a mensagem a homens fiéis e idóneos que fossem capazes de quê? Da mesma maneira passar a outros, ok? E o apóstolo Paulo vai dizer que isto vai envolver o quê? Sofrimento. Ele vai dizer, olha, serve como um bom soldado, participa também dos meus sofrimentos. Estás-me a ver que isto de ser fiel, isto de levar o Evangelho com fidelidade, isto causa sofrimento, ok? Então, sofre como um bom soldado. É uma luta. Lembram-se, nós vimos isso. Como um atleta que corre, que participa da corrida, de que maneira é que o atleta tem que participar? Segundo as normas, segundo as regras. Amém, meus amados irmãos? E também como um lavrador que está lá sozinho no campo, tratando do campo. Talvez o soldado tem, no final,
o povo que o aplaude, talvez o atleta tenha o público e os adeptos que o aplaudem. O lavrador, lá sozinho, não tem ninguém que o aplauda, mas ele precisa de trabalhar com afinco e da mesma maneira, sabendo que não depende de nada dele. Tudo o que ele faz não vai depender dele, vai depender de algo fora dele, de Deus, ok? Meus amados, então é isso que o Senhor nos mostra aqui, que precisamos de servir a Deus segundo as normas dele. Amém? E Paulo volta a relembrar, lembra-te de Jesus Cristo, lembra-te de Jesus não como aquele super-homem, super-herói que muitas vezes as pessoas entendem nas igrejas, mas como alguém que, sendo Deus, sendo por 100% Deus, veio a esta terra como 100% homem, e esvaziou-se da sua divindade, e serviu aqui o Pai como homem. Amém? E ele morreu, e ao terceiro dia ressuscitou. Amém? E ele passou por sofrimento também. E Paulo está a lembrar isso a Timóteo. Amém? Que ele precisa de olhar para Jesus, que apesar de viver dessa maneira, ele venceu. Ele viveu a vida perfeita que nenhum de nós consegue viver. E ele vai dizer, fiel é esta palavra. Amém? Então, se morremos com ele, também viveremos com ele. Se perseveramos, também com ele reinaremos. Se o negamos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, porque ele não pode negar-se a si mesmo. E depois ele avança e começa a dizer, recomenda estas coisas. Parece que Paulo queria que Timóteo repetisse, e repetisse, e repetisse, e meditasse nas mesmas coisas. É isso, meus amados irmãos. Nós precisamos voltar lá, e repetir, e meditar, né? E dar testemunho solene perante todos. Para quê? Para que evitem contendas de palavras para que nada aproveitam, exceto para a subversão dos ouvintes. Ele já tinha alertado aqui que há discussões que não vale a pena ter, há conversas que não vale a pena ter. Ele diz, evita, foge disso, não te envolvas nisso. Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro. Isto era, quando Paulo põe aqui a palavra obreiro, ele está a separar completamente a qualidade, a característica, o caráter de uns e dos outros. Ele está a dizer, aqueles que gostam de controvérsias, de falatórios, é gente que só fala, mas não vive. Não tem obra. Vocês entendem? Não tem ação. A vida não condiz com o que ele fala. Eles querem discutir a Bíblia, mas eles não vivem a Bíblia. Eles discutem sobre assuntos que não têm importância nenhuma, mas eles não vivem isso. Vocês entendem? Há gente que não vem à igreja e quer discutir a Bíblia. Há gente que não é fiel aos domingos, ao culto do Senhor, mas quer discutir a Bíblia com outros. Vocês entendem? É como obreiro que não tem de que se envergonhar. É alguém que tem obra. Há pais que querem discutir a Bíblia com os filhos, mas eles não vivem a Bíblia. Vocês entendem? É como obreiro, como alguém que tem obra, como alguém que tem testemunho. Vocês entendem? Nunca entras em discussão com alguém que quer discutir muito, mas a sua vida não dá testemunho daquilo que ele quer discutir. E algumas coisas que eles querem discutir são completamente inúteis, são vãs. Nem sequer têm nada a ver com salvação, não têm nada a ver com uma vida piedosa. É discutir assuntos fúteis, vazios, que só engendram o quê? Contendas. Há gente que só quer guerra, só quer contendas, só quer discutir o que não importa. E Paulo está a dizer, Timóteo, evita essas coisas. Evita isso. E procura apresentar-te a Deus como obreiro aprovado, que não tem de que se envergonhar, que vive uma vida piedosa, que sabe manejar bem a palavra da verdade. Evita igualmente falatórios, versículo 16, inúteis e profanos, pois os que dele usam passarão de impiedade ainda maior. Quer dizer, eles como se eles estivessem num redemoinho, vocês entendem? Que os vão levando cada vez mais para baixo. Vocês entendem? Quem é fiel a Deus, quem é fiel às Escrituras, quem é fiel ao Evangelho, não está num redemoinho envolvido em montanhas de problemas. Ele e quem está à sua volta. Quem está seguindo o Evangelho fielmente, irmãos, vai ficando num terreno espaçoso e livre. Ele não tem uma pressão, ele tem uma expressão. Ele não vive oprimido, ele é uma expressão da salvação e da glória de Deus. Amém, meus amados irmãos? E ele vai apontar aqui alguns, ele vai lhe dar nome. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer. Vocês sabem como é que é? Em vez disso, salvar as pessoas. Em vez disso, trazer as pessoas para mais perto de Deus. Porque essa é a função do obreiro. Essa é a função do pastor. Não é trazer as pessoas para perto dele, para perto da sua pessoa, para perto da igreja. É trazer as pessoas para perto de Deus.
Porque como nós vamos ver, há na igreja pessoas que estão perto da igreja, dentro da igreja, que estão longe de Deus. E a função de um pastor que é fiel não é trazer as pessoas para perto dele, não é trazer as pessoas para perto da igreja, é trazer as pessoas para perto de Deus. E como vocês sabem, só há uma maneira de nós ligarmos as pessoas a Deus, é pela palavra. Não é com discussões inúteis. Amém? E ele vai dar um nome a alguns, ele diz que é como gangrena, a linguagem deles é como cancro, como corrói, destrói as pessoas, os quais ele vai dar o nome, Himeneu e Fileto. Eles se desviaram da verdade. Irmãos, são pessoas que não querem saber da verdade. Eles querem saber do que os exalta, do que demonstra que eles sabem, do que demonstra que eles são capazes. Eles querem saber deles próprios. Eles não querem saber nem de Deus, nem da verdade do seu Evangelho. Eles não querem saber da salvação dos outros. Eles só querem mostrar que têm razão. E isso é horrível, meus queridos irmãos. Muito bem. Entretanto, Paulo vai dizer o quê? Entretanto, o firme fundamento de Deus permanece, tendo este selo. O Senhor conhece os que lhe pertencem. E mais, aparte-se da iniquidade ou da injustiça, todo aquele que professa o nome do Senhor. E agora chegamos ao texto de hoje. Isto foi só 15 minutos para a introdução, está bem? O que não será a pregação. Bom, vamos lá? Ora, numa grande casa não há somente utensílios de ouro e de prata, há também de madeira e de barro, alguns para honra, outros, porém, para desonra. O que é que vocês acham que está aqui Paulo a querer dizer com esta grande casa? É o quê? É o mundo? É a igreja? É a igreja, não é? Alguns comentadores dizem que é o mundo, mas nós, vendo todo o contexto, nós podemos ver que é a igreja. E ora, na igreja há vários tipos de pessoas. Há vários tipos de pessoas. Amém? Dentro da igreja há pessoas que são fiéis a Deus, há pessoas que vivem para a glória de Deus, há pessoas que não usam Deus, não querem só Deus para os seus benefícios, para que a sua vida lhe vá melhor, e não se importando com pecado na sua vida e vivendo dissolutamente e como eles querem. Há pessoas, há estes dois tipos de pessoas. Amém? Ora, diz ele, numa grande casa há vasos para honra e há vasos para desonra. E parece que o que Paulo nos está a querer dizer é para nós não ficarmos aflitos com isso. Mas nós ficamos. Mas Paulo diz, é mesmo assim. É mesmo assim. Há vasos que são para honra e há vasos que são para desonra. E o senhor da casa não fica nem beliscado com os que são para desonra. E se nem belisca a beleza da casa, nem sequer belisca o senhor da casa. Não é? Nós é que achamos, ai, que mau testemunho, olha para isto. Não. Segundo nós vemos pelas Escrituras, o Deus fiel tem esses dois tipos. Para quê? Para que a sua beleza e a sua santidade sejam ainda mais vistas. Amém? Numa grande casa, nós temos quê? Pratos mais finos, copos mais finos. Para quê? Para quando recebemos alguém, não é? Que nós não usamos diariamente, não é? Mas quando recebemos alguém que queremos honrar, não é? Alguém distinto, nós vamos, uma visita, nós vamos buscar, não é? Aquele talher, não é? Aquele, como é que se chama? Aquele serviço, não é? De louça, mais, e é para aquele dia, para aquela pessoa, para aquelas pessoas que nós recebemos. No nosso dia-a-dia nós usamos, mas tudo é usado. É ou não é? Todos têm utilidade.
numa grande casa, não é? Tanto uns utensílios como outros são úteis. É por isso que são utensílios. Cada um com o seu propósito. Só que nós ficamos, não é? Ou temos a tendência, não sei como é que é convosco comigo, temos a tendência, se nós vemos na igreja alguns utensílios que são para desonra, nós ficamos muito aflitos. Que vergonha, até parece que Deus perdeu o controle. O que é que vai acontecer à igreja? Como se Deus ficasse melindrado, ou Deus deixasse de ser Deus, porque alguns não o honram. Vocês entendem? Isto não belisca sequer Deus. E muito menos a igreja de Deus. Antes pelo contrário, irmãos. Antes pelo contrário. Antes pelo contrário. Os réprobos são aqueles que são reprovados, que não passam na prova, no teste, na avaliação. Eles são vistos pela sua perversidade, pela sua maldade, pelas suas más ações, acima de tudo, por eles rejeitarem fazer a vontade de Deus. E o que nós vemos é que se eles se rejeitam a fazer a vontade de Deus, Deus também os rejeita. Amém? E há essas evidências no meio da grande casa. Há aqueles que querem fazer a vontade de Deus e há aqueles que nem querem saber da vontade de Deus. Se os réprobos são esses vasos de desonra, esta desonra está confinada a eles próprios. Eles não conseguem, de maneira alguma, desfigurar a casa. Eles não trazem, de alguma forma, alguma ignomínia, quer dizer, desonra pública ou afronta ao chefe da família, o qual destina cada vaso para a sua utilidade. Tanto que quando Deus, lá em Romanos 9, diz que Faraó endureceu o coração de Faraó, mas o coração de Faraó não estava endurecido. Ninguém vai para o inferno porque diz, Deus endureceu o meu coração e eu agora vim parar aqui para o inferno, eu vou falar com Deus. Não, irmão. Deus só endurece quem está endure. E como é que nós estávamos todos? Não estávamos todos endurecidos? Ok. Então, meus amados, não há nenhum problema com o chefe da casa, nem há nenhum problema com a família. Quando há esses que desonram. Não há, irmãos. Tudo isso faz parte. Tudo isso faz parte, irmãos. Então, como é que nós poderemos fazer? Como é que nós poderemos viver? Diz assim o versículo 21. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, quais erros? Os erros que encontramos no versículo 14, os erros que encontramos no versículo 16. De quê? Dessas conversas, dessas discussões tolas, vazias, inúteis. Vocês entendem? Gente que discute suposta doutrina, mas que essa doutrina que eles supostamente discutem, falam como se soubessem muito, mas depois é visto que eles não sabem nada. Eles nem sequer sabem usar a lei, não é? Nós estudámos isso. Lembram-se disso? E falam de coisas fúteis. Trocam, baralham a palavra de Deus. Vocês entendem? E são discussões que não levam a nada. Amém, meus amados irmãos? Como é que nós podemos fazer? Como é que nós vamos fazer? 1 Coríntios 15. Versículo 33. Paulo vai falar mais ou menos disto também em Corinto. Vai ou não vai? O que é que ele vai dizer? O que é que ele vai dizer, meus amados? O que é que diz lá em 1 Coríntios 15, 33? Não vos... Porque a gente gosta de ser enganados às vezes. Depende da amizade, gosta muito, amiga há muito tempo. Não é? E o que é que diz? Não vos enganeis. E a seguir? As más conversações corrompem os bons costumes.
Por outras palavras, escolhe as tuas amizades. Escolhe as tuas companhias. Escolhe com quem tu queres ter conversas. Porque nós sabemos que estas conversas fúteis, inúteis, vazias, são como um redemoinho. Que depois, quando tu te encontras no meio delas, tu sabes que é um redemoinho, não sabes? Quando estás no meio do redemoinho, e lá vais para aí. É isso. Não vos enganeis, meus amados irmãos. As más conversações corrompem os bons costumes. Amém, meus amados? Nós devemos aprender o quê? Estas coisas de que maneira? Podemos aprender, inclusive, com os maus exemplos. Não é? Nós podemos olhar para estes utensílios, porque, como vocês sabem, meus amados, até o diabo é servo de Deus. O diabo só faz o que Deus determina que ele faça. Amém? Amém? Amém, meus amados? Lutero diz que o diabo é... Deus tem uma coleira no diabo, e o diabo vai até onde... Com Jó, o que é que disse? Vai só até aí. Não tocas na vida. É só até ali. O diabo, vocês entendem? O diabo só serve para fazer coisas que mais ninguém fazia se não fosse diabo. E os servos do diabo só fazem coisas que mais ninguém faria se não fossem servos do diabo. Amém? Então o que é que nós podemos fazer? Nós podemos aprender com os maus exemplos e nos começarmos a adequar, a envolver, para sermos vasos honrosos e sublimes, que podemos servir a Deus. Nós podemos aprender com eles. Nós podemos ver nessas pessoas, como num espelho, o quão detestável é o estado de uma pessoa que recusa servir a Deus de todo o coração. Já viste na igreja aquelas pessoas que não querem servir a Deus de todo o coração? Que andam meio divididos, meio, o estado deles? Olha para o estado dessas pessoas. Tu podes aprender também com o estado dessas pessoas. Como é que eles estão? Como é que é a vida deles? Como é que eles são em casa? Como é que eles são? Vocês entendem? Qual é o procedimento deles? Tu podes aprender com esse mau exemplo e ver o miserável estado dessas pessoas que decidem não servir a Deus como Deus diz. Quando eu estou a dizer servir a Deus de todo o coração, não sou eu que estou a dizer. É Deus que diz. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todas as tuas forças, de todo o teu entendimento, de toda a tua alma e ao próximo como a ti mesmo. Então, com Deus é tudo ou nada. Não sou eu que estou a dizer que tens que servir de todo o coração. É Deus que diz que é assim que se o serve. Amém, meus queridos? Então, como é que nós podemos aprender? Nós podemos olhar para essas pessoas e ver como se estivéssemos a ver, não é? Como um espelho, como é que é essa vida dessas pessoas. Eu gostava de desafiar a tu veres, olhares para essas pessoas que não servem a Deus de todo o coração e ver a vida deles. Olha para a vida deles. Olha para a vida daqueles que não servem a Deus de todo o coração e olha para a vida daqueles que servem a Deus com as suas imperfeições, claro, mas eles servem o Senhor com todo o seu coração. E quando isso não acontece, eles ficam aflitos. Tais exemplos fornecem boas razões para que nós sejamos exortados a nos voltarmos para Deus e a vivermos uma vida santa e irrepreensível. Segundo aos Tessalonicenses, queres ver? Segunda carta aos Tessalonicenses, logo aqui um bocadinho atrás de Timóteo, no capítulo 3. Podíamos ler todo o capítulo, mas vamos ler o versículo 1 e 2 e depois o 14, para nós não gastarmos tempo aqui. Finalmente, irmãos, orai por nós, para que a palavra do Senhor se propague e seja glorificada, como também está acontecendo entre vós, e para que sejamos livres dos homens perversos e maus, porque a fé não é de todos. Todavia o Senhor é fiel e vos confirmará e guardará do maligno. Versículo 14. Olha a exortação de Paulo à igreja em Tessalónica. Caso alguém não preste obediência à nossa palavra dada por esta epístola, notai-o, quer dizer, marca-o, tem debaixo do olho. Nem vos associeis com ele, para que fique o quê? Envergonhado. Calma. Todavia, não o considereis por inimigo,
mas adverti-o como irmão. Porque qual é o propósito? É a restauração. Amém? Agora, irmão, tu não podes continuar a ter conversas, tu não podes continuar a discutir coisas vãs, porque isso vai levar, irmão, a algo horrível, destruidor. O apóstolo compara isso ao cancro, à gangrena, que destrói, que consome. Vocês entendem? E há gente que só quer discutir. Há gente que senta a família na mesa para discutir, para mostrar que tem razão. E fala só coisas, irmãos, inúteis, que não têm valor algum, distorcendo a verdade. Não conhece a verdade. Quando Paulo diz aqui para não discutir, irmãos, não é que nós não devamos defender a fé. O apóstolo Judas, no versículo 3, venha a Judas, no versículo 3. Talvez vocês perguntam, então, Domingos, mas diz-me lá qual é o capítulo. É só um, Judas, é só um capítulo, é por isso que é o versículo 3. Amados, quando pregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder-me convosco, exortando-vos a batalhar. A batalhar diligentemente pela fé, que uma vez todas foi entregue aos santos. Então, irmãos, quando diz que nós não devemos, vocês entendem, entrar em contendas, não quer dizer que nós não temos que batalhar. Nós não vamos entrar em contendas e em guerras com conversas inúteis, com coisas que não têm quaisquer importância, com coisas que nos desviam da verdade, com coisas que são presunções. E depois o Judas que vai continuar, porque diz que há indivíduos por aí fora. Vocês entendem? Ele vai dizer o que é que eles são e o que eles buscam. Então, meus amados, Paulo aqui está a dizer que nós precisamos ter cuidado com o tipo de conversa, mesmo conversas sobre a Bíblia. Vocês entendem? Com o tipo de conversas que temos, com que pessoas temos. Amém, meus amados irmãos? E devemos olhar para a sua vida e perceber, irmão. Pode haver pessoas, irmãos, que nós conhecemos, que até podem dar aquela ideia, que falam muito bem da Bíblia, que sabem explicar tudo muito bem, mas olha para a vida deles. Olha para a vida deles, irmão. Olha para a vida deles. A questão não é se sabem falar bem acerca da Bíblia. A questão é se eles vivem a Bíblia. Nunca dês ouvidos a alguém que sabe falar muito bem, mas não vive. Cuidado. 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 Essa pessoa é perigosa. Essa pessoa é de marcares, não com uma cruz, para arriscares da tua vida, mas é marcares para ter atenção. Com conversas com essa pessoa. Porque provavelmente essa pessoa vai tentar desviar-te da verdade. Porque ela própria está pervertida. Ela própria está longe. E como é que ela vai levar para perto? Como é que ela vai levar alguém para perto de Deus se ela está longe de Deus? Ela até pode querer falar tudo muito bem acerca da Bíblia, mas se ela está longe de Deus, ela nunca te vai levar para perto de Deus, porque ela nem sabe o que é isso. Não sei se vocês estão a ouvir. Amém? Amém, meus amados irmãos. Há pessoas que acham que é possível seguir a Deus, ser fiel a Deus, seguir as Escrituras, sem vir à igreja. Porquê é que essas pessoas acham isso? Porque elas estão pervertidas na fé. Porque elas não conhecem as Escrituras. Porque se elas conhecessem as Escrituras, elas sabiam da importância que é o domingo. Elas sabiam da importância que é a igreja estar reunida. Elas sabiam o que é a importância de ser membro de uma igreja para ser cuidado e cuidar do... Mas elas não têm noção de nada disso. Elas são pervertidas na fé. E elas vão saltando ideias delas e de outros que não conhecem as Escrituras. E essas pessoas são perigosas. Amém? Amém, meus amados irmãos? Elas vão perverter os outros na fé. Elas vão atrapalhar a sua vida familiar. Elas vão atrapalhar a vida dos filhos. Elas vão atrapalhar a vida dos amigos. Elas são um péssimo exemplo para o Evangelho. Mas, irmãos, aplaudidos por todos. Principalmente pelos que não conhecem, claro, o Evangelho. Amém? Geralmente essas pessoas têm uma aparência de boa gente. Muito boas. E depois como falam da Bíblia, depois como pegam na Bíblia, depois como pegam em versículos bíblicos. E elas conseguem enganar os indoutos, os incautos, os que não conhecem as Escrituras.
É por isso que muitos naquele dia chegarão lá, irmãos, e pensarão que são salvos, mas não são. Vão bater com o nariz na porta. Amém, meus amados? E Paulo está a recomendar a Timóteo: Timóteo, evita. Tem cuidado com isso. Assim, pois, se alguém a si mesmo se purificar destes erros, ora, como é que ele vai ser? Será para honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda a boa obra. Amém, meus amados irmãos? Em primeiro lugar, todos os que servem a Deus, em primeiro lugar e antes de tudo, o que é que vocês acham? Devem ser o quê? Convertidos. Convertidos, irmãos. Essa é a base para alguém poder servir a Deus. Porque Deus não está interessado no nosso desempenho. Deus não está interessado no que nós fazemos. Deus está interessado em nós. Amém? Jesus deu a vida não pelas obras que nós praticamos. Jesus deu a vida pela sua igreja, pelos seus. E Deus quer-te a ti, não o que tu fazes. Amém? Em primeiro lugar, deve ser convertido. Em segundo lugar, o que é que nós percebemos por aquilo que nós estamos aqui a ler? Deve ser o quê? Assim, pois, se alguém mesmo se purificar destes erros, será utensílio para a honra, santificado e útil ao seu possuidor, estando preparado para toda a boa obra. Deve ser convertido e mais o quê? E limpo. E limpo. Não pode ser um vaso sujo. Não pode ser um prato sujo. Não pode ser... Quem é que quer comer num prato sujo, irmão? Quem é que quer beber num copo sujo? Tu queres? Hã? Às vezes aquilo vem lá com aquelas manchinhas da máquina que deixa, não é? Eu não vou dizer quem para não estar a acusar pessoas, mas olha para o copo e diz: este copo não está bem lavado. Ah, é só o produto da máquina. Mas alguém está a entender o que eu estou a dizer? Ninguém quer beber. Mas há pessoal que acha que Deus... 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 Não é? Se nós, impuros como nós somos, queremos coisas puras, o que é que tu achas de Deus? É só um pecadozinho, é só uma mentirinha. Bem, não está bem, mas mais vale isso que outra coisa. Hã? Nós não estamos a falar de o Marcelo Rebelo de Sousa. Nós estamos a falar de o Deus soberano, eterno, 3 vezes santo, puro. Seus olhos não podem contemplar o mal. Tu achas que qualquer coisa serve para Deus? Que Deus fecha os olhos? Ainda não ouviste o Evangelho? Ainda não ouviste... Tu achas que Deus fecha os olhos ao pecado? Se tu achas que Deus fecha os olhos ao pecado, tu ainda não olhaste para a cruz. Ele matou o seu filho por causa do nosso pecado. Tu achas que Deus fecha os olhos ao pecado? Tu achas que Deus deixa o pecado sem ser punido? Tu achas isso? Irmão, tu não conheces o Evangelho. Deus não fecha os olhos ao pecado. De maneira alguma. Ora, assim, pois se alguém assim mesmo se purifica destes erros, será utensílio. Meus amados irmãos, quando eu estou a falar, claro que está acima de qualquer dúvida, meus irmãos. E a questão, um pouco da questão reside aqui. E eu acho que é aqui que alguns de nós nos atrapalhamos. Está longe de qualquer dúvida que Deus quer um povo santo. Ninguém tem dúvidas acerca disso, não? Alguém tem? Não, de maneira nenhuma. Deus quer um povo santo. Agora, o facto de nós, como cristãos, sermos chamados a ser santos, sermos chamados a ser separados para Deus, sermos chamados a viver uma vida limpa, é muito diferente da questão de nós termos a habilidade e o poder para sermos isso. Ou não é? Nós não podemos negar de forma alguma que somos convocados a purificar-nos, a limpar-nos, não é? Mas o Senhor tem algo a dizer-nos importante, muito importante, acerca disso, acerca dessa purificação. Eu gostava que tu viesses comigo a Ezequiel 36.
Isto aqui não consegue dar mesmo mais, para não? É que eu estou mesmo... Ainda bem que eu sou gordinho e aguento bastante, senão eu iria desaparecer durante a pregação. Que eu estou mesmo a destilar. Ezequiel 36, versículo 25. Talvez o 24. Tomar-vos-ei dentre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados de todas as vossas inundícias e de todos os vossos ídolos. Vos purificarei. Ok. Deus chama-nos para sermos santos. Deus chama-nos para sermos limpos. Nós devemos desejar ser limpos. Mas sabes o que é que Deus diz? Deus diz que é Ele que faz isso em nós. Já podias ter dito, Domingos. Então se é Deus que faz, ok. Não. É Deus que faz isso em ti, como é Deus que opera a salvação em ti, mas embora Deus operando a salvação, há um chamado ao qual tu correspondes. Quando Deus diz que tu precisas de ser puro, quando Deus diz que precisa que tu seres limpo, Deus já sabe muito bem que nem tu, nem eu conseguimos fazer essa tarefa. E o problema é que o nosso orgulho, em vez de nos levar a render-nos ao Senhor e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, limpa-me, tem misericórdia de mim, purifica-me, e vivermos uma vida perto de Deus, em intimidade com Deus, nós achamos que nós nos conseguimos limpar. E nós achamos que nós conseguimos ser bons. E nós achamos que nós somos capazes. E o que é que isso vai dar? Vai dar um esforço inglório. Nós precisamos rogar ao Senhor que nos purifique, em vez... Vocês sabem o que é que quer dizer a palavra de balde? É sem resultado, sem utilidade. Algo que é feito sem que se alcance o objetivo ao qual nós desejamos. E isso acontece na vida de muitos na igreja. Eles querem ser santos, eles querem ser limpos, eles querem ser puros, mas eles querem fazer isso pelas suas próprias forças. E se tu pudesses fazer isso pelas tuas próprias forças, Jesus não tinha vindo. Se tu conseguisses fazer isso pelas tuas próprias forças, percebes? Para que o teu ego ficasse lá no alto e tu fosses melhor do que todos os outros, não precisava Jesus ter vindo. Não precisava Jesus ter dito: nega-te a ti mesmo. Toma a cada dia a tua cruz e segue-me. Porque tu conseguias fazer isso. E tu eras todo orgulhoso, todo cheio de ti, todo cheio do teu ego. E tu conseguias ser. Não é? Por isso que alguns dizem: mas para que tanta oração? Mas para que tanto culto? Mas à terça, ao domingo? Mas para que tanta coisa? À quarta-feira ainda vão alguns orar? Mas para que tanta igreja? Mas para que tanto tempo lá? Porque eles são cheios de orgulho. E eles já conseguem ser puros e santos por eles mesmos. Porque o padrão de santidade e de pureza deles é ridículo. Se eles tivessem uma consciência da pureza, da santidade, do que é que isso envolve, se eles tivessem a mínima noção, eles diziam como nós, meus amados irmãos: ai de mim. Percebes? Mas eles nunca dizem ai deles. Eles dizem: olha para mim. Olha como falam de mim. Olha como olham para mim. Olha como eu sou boa pessoa. Olha, já vistes como é que é? Eu não sou, já vistes? Não sou. Eu nem ando lá e sou melhor do que os que andam lá. Já viste a minha... Já viste? Esse tipo de orgulho mata. Esse tipo de orgulho só diz que, se não mata, só diz que tu provavelmente estás morto. Ora, e depois produz discussões. E é disso que estamos a tratar. Vocês entendem? É disso que estamos a tratar. E pode dizer: ora, se tu fugires desses erros, dessa presunção, dessa vaidade, se tu fugires disso, se tu saíres daí, se tu perceberes que é Deus que faz isso, se tu te humilhares. Eu gostei da oração que o Dani fez por mim. Vocês já viram o que é que o Dani orou por mim no início do culto? Humilha-o, Senhor. É isso mesmo.
É isso mesmo, irmão. O melhor que me pode acontecer é eu ser humilhado. O melhor que me pode acontecer é eu ser humilde, irmãos. O melhor que vos pode acontecer é vocês terem um pastor que é humilde, não um pastor que se acha, mas um pastor que sabe que não é, a não ser pela graça de Deus. Todas as nossas tentativas de boas obras são uma frustração. Porquê é que nós a praticamos? Porque nós confiamos na graça de Deus. Sabes porquê, irmão? Senão nós éramos completamente infrutíferos. Nós não dávamos fruto nenhum. Sabes porquê é que alguns de nós podemos dar fruto? Pela graça de Deus. Paulo diz, eu já trabalhei mais do que todos os outros. E depois Paulo trava, vocês percebem? Faz aquela travagem que até cheira a pneu. Bem, não eu, mas a graça de Deus em mim. Porquê é isso, irmãos? Porquê é isso? Porquê é isso? É isso que deve caracterizar o servo do Senhor, que fica preparado para toda a boa obra. Versículo 22, senão nós ficamos 45 minutos, ainda só andei 2 versículos. Versículo 22, foge, outro sim, das paixões da mocidade. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz. A paz com quem? A paz com quem? Não percebi. Alguém lê a Bíblia aí por mim, não? A paz com quem? Há gente que quer estar em guerra com os que seguem de coração puro o Senhor e estar em paz com os que não querem saber do Senhor. Mas não é isso que nós encontramos nas Escrituras. Ou é? Hã? É bom ler a Bíblia, não é? E obedecer-lhe. Eu não é? Não quer dizer que a gente quer guerra com toda a gente. Não é isso. Não quer dizer que a gente somos promotores de contendas. Vamos ver que não. Mas seguir a paz com quem? Com quem é que eu vou estar em paz? Com os que seguem de coração puro ou com os que andam com um coração impuro? Com quem é que eu estou em paz? Eu vou arranjar guerra com os que seguem com o coração puro ou com os que seguem com o coração impuro? Bom, está claro, não sei se é preciso mais alguma coisa, se calhar não é preciso mais nada. Não é, meus amados irmãos? O que nós vemos aqui no versículo 22 é que a vida cristã não é estática. Nós fugimos de umas coisas e seguimos outras. Se ficares parado, vais ser apanhado por aquelas coisas más. A vida cristã não é uma coisa estática. Cheguei aqui e está bom, já está. Agora fico por aqui. Não, não é estático. A vida cristã é foges de umas coisas e claro que vais sempre numa direção. Se tu estás a fugir de umas coisas é porque estás em direção a outras. Se eu estou a fugir daqui é porque eu estou a ir para ali. É ou não é? Foge, outro sim, dos desejos da tua mocidade. Alguns vão falar que o pessoal novo é sexualidade. Não, irmão, isso é o novo, o velho. Não é disso que Paulo está a falar. Paulo está a falar é que quando somos jovens, mais novos, e Timóteo tinha para aí 35 a 45 anos, Paulo era mais velho, 60 a 65, quando escreveu isto. Vocês entendem? Então, um jovem, ele tem desejos de quê? Ele tem um ímpeto, uma ousadia, ele quer andar adiante, ele tem um ímpeto de pôr as coisas, ele quer discutir coisas. Todos nós já passámos por isto. Eu já passei por isto, irmão. Já passei por discutir com toda a gente por causa de quando eu descobri, e quando o Senhor, não descobri nada, mas quando o Senhor me revelou as doutrinas da graça, eu queria discutir, porque eu sabia que isto era verdade. Mas isso faz parte do início. Isto faz parte do início do processo. Nós queremos discutir tudo, nós estamos tão certos da verdade. É assim, pau, não é? Todos nós já passamos. Alguns demoram mais tempo a sair, outros demoram menos. Mas falares com todos os que chegaram às doutrinas da graça, tu vais perceber que todos passaram por isso. E Paulo está a dizer, Timóteo, tu és novo, e eu sei qual é a tendência, eu sei qual é o ímpeto, tu queres discutir, queres mostrar que tens razão. Não faças isso, Paulo. Foge. Foge dessas coisas. Foge dessas coisas. Foge disso. E segue outras. Segue outras. Foge dessas coisas do Himeneu e Fileto, de buscar curiosidades, de ambições próprias da juventude, pessoal curioso. Olha, deixa-me dizer-te uma coisa, já disse isto algumas 10 vezes, mas vou dizer 11, esta pela 11ª vez. Deus não está para alimentar curiosos. Curiosidades bíblicas. Deus não está nisso. Curiosos, não. Gente que só quer saber como é. Bom, deixa-me lá e ver como é.
que eles falam. Deixa-me lá e ver o que é que eles dizem. Deus não está nisso, irmão. Deus quer lá saber de curiosos. Não, irmãos. Não. Deus tem um povo que é seu, que Ele escolhe e que Ele traz e que Ele alimenta e que Ele edifica. Os jovens, muitas vezes, no meio das adversidades, irritam-se mais facilmente, cometem equívocos por a falta de experiência. É verdade que eles são mais atrevidos, mas também são um pouco imprudentes. Paulo aconselha a Timóteo, o jovem, a fugir, pois tais coisas poderiam facilmente envolvê-lo em disputas inúteis, que não valia a pena. E eu louvo a Deus por isso. Então foge disso. Foge disso. E segue a vida cristã de maneira a fugires do mal e a perseguires o bem. Paulo vai apontar qualidades completamente opostas a fim de salvaguardar, de guardar esta mente juvenil de Timóteo. Sabes, John Piper, ao comentar este versículo, ele vai lembrar do Salmo 51. Ele vai dizer aquela passagem que diz: restitui-me, torna a dar-me a alegria da tua salvação. Dá-me um espírito voluntário. O que é que John Piper está a dizer? Está a dizer que pessoas que entram nestas discussões, pessoas que procuram conversas inúteis, vazias, que não edificam ninguém, elas não têm a alegria da salvação. Elas só querem discutir. Elas nem sequer sabem o que é salvação. Porque quem tem a alegria da salvação, irmãos, busca o que pertence à salvação. Busca o que pertence a uma vida própria de quem é salvo. Amém? E o Salmo 51, todos nós sabemos que é um salmo de confissão de pecado, de abandono de pecado. Vocês entendem, irmãos? Pessoas que andam nessas disputas, nessas contendas, se tu veres a sua vida, elas não têm a alegria da salvação. Elas são pessoas tristes. Elas são pessoas que não se dão com ninguém. Elas são pessoas que não comungam com a igreja. Elas não têm a alegria das coisas que fazem parte da salvação. Elas não têm um espírito voluntário. Vocês entendem? Elas não... Entendem? Elas não fazem pela alegria de obedecer a Deus. Elas fazem-no por opressão, por imposição, por uma imposição exterior. Não há um espírito voluntário. Não há uma vontade de... Só fazem pela pressão o que os outros acham, o que os outros vão falar, o que os outros dizem, o que vocês entendem, e elas fazem dessa forma. É como se Paulo dissesse: aqui estão as coisas onde tu tens que focar toda a tua atenção e pôr toda a tua diligência. Qual é a primeira que ele fala? Justiça. Justiça, o que é isso? Justiça fala de um modo reto, de um modo correto de vivermos. Amém, meus amados irmãos? Busca um modo correto de viver. Busca viver como Deus diz que é para tu viveres. Amém? Mas busca isso com intenção. Ser intencional, ser focado. Põe toda a tua atenção nisso. Põe toda a tua diligência, todo o teu esforço nisso. A justiça. Segue a justiça. Timóteo, deixa lá as discussões. Deixa lá essas contendas. Deixa isso na mão. Isso não vale a pena. Segue. Foge disso. Foge disso. Não estejas virado para aí. Vira-te para o que pertence à salvação. Segue a justiça. Tem um modo reto de viver. Como eu já disse há pouco, irmãos, quantas pessoas nós, infelizmente, não conhecemos que gostam de discutir, mas não gostam nada de viver aquilo que discutem. Inclusive. É ou não é? Discutem, põem um peso em cima dos outros, mas eles não vivem. Eles não vivem. Aliás, muitas destas pessoas que discutem, são irresponsáveis. São irresponsáveis. São irresponsáveis como crentes na igreja. São irresponsáveis como, como mães na família. São irresponsáveis como pais. São irresponsáveis como maridos. São irresponsáveis como esposas. São irresponsáveis como filhos. Vocês entendem? Eles só sabem discutir, mas eles não vivem, meus amados irmãos. Isso é horrível. Paulo está a dizer a Timóteo: Timóteo, foge dessas coisas. Não olhes para essa gente. Não caminhes com essa gente. Não ouças essa gente. Segue.
Faz outro, foge disso. Alguém sabe o que é fugir? Foge disso. E segue. E foca-te na justiça. Num viver reto diante de Deus. Depois a fé, segundo a fé e o amor. A fé e o amor é no que consiste esta vida reta. Irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. E a nós temos a fé que opera pelo amor. Então a fé e o amor é o que nos leva a viver essa vida reta. Não há amor sem verdade, irmãos. Vocês entendem? Há muita gente que ama, ou diz que ama, mas ama equivocadamente. Porque não há amor sem verdade. Irmão, nós dizemos que amamos os nossos e eles vivem não na vontade de Deus e nós continuamos a deixar eles viverem essa vida. Isso não é amor, irmãos. Isso é irresponsabilidade. Isso é irresponsabilidade, irmão. Isso é irresponsabilidade. Podes chamar-lhe amor, mas isso não é amor. Isso é irresponsabilidade. O amor sempre se guia pela verdade. Amém, meus amados? Eu amo a Deus. Ok? Irmão, só Deus sabe o meu coração. Eu amo o Senhor. Mas, eu adoro o Senhor. Adoras? E como é que Deus quer ser adorado? Como é que Deus quer ser adorado? Em espírito e em verdade. Eu sou espiritual, eu até falo em línguas. Não é isso. Em espírito quer dizer que não importa o lugar. Lembras-te da conversa com a samaritana? Não importa se é em Jerusalém, se é no Monte Gerazim. Não importa. O lugar não importa. Não importa se estás na igreja, se estás em casa. É em espírito, porque Deus é espírito. É isso que é em espírito. Não é xarabachá. É em espírito. E em verdade. Deus quer ser adorado em verdade. Deus quer ser amado segundo as Escrituras. Alguém está a entender ou não? Os irmãos entendem? Eu quando digo que alguém está a entender não é porque eu estou chateado. É porque eu estou convicto. Está bem? Alguém está a entender? Parece que não é, Domingos? Parece que eu estou chateado. Mas tu já me viste chateado, não é? E não é assim, pô, não? Eu não é? Não, irmãos. Em espírito. Não é essa coisa do espiritual, isso é balelas, irmão. Em espírito não interessa o lugar. Não interessa onde é que tu estás. Se estás em casa, se estás na igreja. Se estás no trabalho, se estás na rua. É em espírito. Mas também é em verdade. Não há amor sem verdade. Dizer que amas alguém, mas não levas essa pessoa à verdade, irmão, isso não é amor, isso é irresponsabilidade. Amém? Amém? Olha, nós deixarmos ali, ou o Mateus, ir ali e pôr a mão na tomada. Eu amo muito. Eu amo tanto ali. Olha, ela vai pôr ali os dedos. Olha ali. Aí vai ela. Olha pôr ali os dedos. Isso é amor, irmão? Isso é irresponsabilidade. Mas eu não vou avisar. Não. Então como é que alguém que tem os seus perdendo-se, como é que alguém na igreja, irmão, que tem, e ele não avisa dos perigos, não fala dos perigos, ama. Isso não é amor, irmão. Isso é um irresponsável completamente. Essa não é a maneira de servirmos a Deus. Então, fé e amor. Terceiro, paz. E esta palavra aqui, paz, irmãos, paz, com os que de coração puro invocam o Senhor, esta palavra paz é de extrema importância para o que nós estamos a tratar. Porque se de um lado é que está a dizer que devemos fugir das contendas, do outro lado está-nos a falar aqui de paz. Pois todos aqueles que gostavam de discutir, gostavam de questionar as coisas sem importância, que Paulo proíbe no primeiro capítulo, já falámos dele, são contenciosos e violentos. E às vezes a violência, irmão, não quer dizer que seja só física. Às vezes a violência também é psicológica. E trazem os outros ali aprisionados por causa de sua violência psicológica. Inclusive usando mal as Escrituras. E escravizando os outros ao que eles querem. E a paz aqui é tão importante. Ou vocês não acham?
paz com os que de coração puro, coração limpo, invocam o Senhor. Quer dizer, prestam-lhe o verdadeiro culto, em espírito e em verdade. Versículo 23, vamos avançar um pouco mais. Repele as questões insensatas e absurdas, pois sabes que só engendram contendas. Evita, foge, não toleres, recusa. Não admitas essas discussões. São questões insensatas e absurdas. Outra tradução diz tolas, nada instrutivas. Isto é, estas coisas são destituídas de instrução, ou seja, em nada contribuem para o crescimento do outro, para a piedade, por mais que ofereçam a oportunidade do outro se demonstrar inteligente. Irmãos, nós só somos verdadeiramente sábios se nós usarmos isso para o bem. Alguém que prepara um assalto a um banco com os seus amigos, uma coisa bem organizada, um esquema bem montado, tudo ali top, visto ao pormenor, isso não é uma pessoa sábia? Vocês acham que é uma pessoa sábia? Sábio é só aquele que tudo quando faz e quando prepara é para o bem. Vocês entendem? E qual é o bem maior? Amar o Senhor. Qual é o bem maior? Vivermos para Ele. Qual é o bem maior? É nós passarmos a eternidade com Ele. Então só é sábio o que tu fazes, o que promove isso na vida do outro. Só isso é que é sábio. O resto, irmão, o resto é só um empinar do teu ego religioso que não te leva a ti nem quem te ouve a lugar algum. Essa era a condição. Amém? O mundo é que procura essas coisas. Isto deve nos levar a nossa melhor atenção aqui, irmãos. O mundo é que procura coisas fúteis, triviais, vazias, coisas que, de facto, têm momentos de paz e de prazer, mas depois a sua finalidade não tem proveito algum. Sabendo ainda que essas discussões geram contendas. Nós que temos tantos exemplos disso, será que de uma vez por todas nós podemos tirar daí um exemplo para nós e não caminharmos por aí? Versículo 24. Ao servo do Senhor. Ora, é necessário que o servo do Senhor não viva a contender. E sim deve ser brando para com todos, apto para instruir, paciente, disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez. Bom, vamos devagar. O servo do Senhor deve manter-se à distância das contendas. E como questões tolas levam às contendas, então o servo do Senhor ou a serva do Senhor deve fugir dessas coisas. Calvino, no seu comentário a este versículo, diz: quanto mais proficiente ou capaz é o homem nestas artes, que é discutir coisas tolas, menos capacitado é ele para servir a Cristo. É. Este é o comentário de Calvino. Quanto mais capacidade é ele a discutir e tal, e tira daqui, mete ali, põe-te lá, menos ele é capaz de servir a Cristo. Ele é muito capaz de discutir coisas tolas, zero capaz de servir a Cristo.
Pelo contrário, como é que o servo do Senhor deve ser? Deve ser brando, gentil, amável. Isto é oposto àquele espírito doentio de contenda. Que faz uma discussão de tudo. Aquilo está errado, aquilo não está certo, aquilo eles dizem assim, ele lá. Percebes? O servo do Senhor não deve alimentar isso. Não. Se alguém só quer discutir contigo, tu vais andar a falar dessas coisas com a pessoa. Não vais, não fales. Senão vai ser uma catástrofe. Tu vais ser engolido por isso. Tu nem vives a tua salvação, nem vives a alegria da tua salvação e vais estar embrulhado nessas discussões tolas. Quando alguém vier e chegar a ti, seja ele quem for, mesmo dentro da tua casa, vier para dar a discutir coisas tolas contigo, eu não vou discutir isso. Porque isso vai separar-nos, isso vai pôr-nos mais longe, isso vai pôr-nos mais distantes. E eu não quero discutir isso contigo. E segue. E segue, irmão. Ao servo do Senhor não convém contender. Tu achas que vais convencer alguém com argumentos? Não vais. Não vais convencer alguém com argumentos. Não vais, irmão. Quem convence é o Espírito Santo de Deus. Amém? E isso que pode convencer, o Espírito Santo pega no Evangelho, que é pregado, que é ensinado na igreja, que é tirado das Escrituras. Amém? E nós já lá chegaremos. Porque ele precisa de se arrepender para ter pleno conhecimento da verdade. Porque Deus não os leva só ao arrependimento para terem pleno conhecimento da verdade. Quer dizer que antes do arrependimento eles não têm pleno conhecimento da verdade. Alguém está a entender? Isso é só discussões tolas. E vem logo a seguir, claro, o apto para ensinar, para instruir. Não é apto para ensinar quem não tem moderação, equilíbrio no seu temperamento. Não, tu não consegues ensinar alguém a discutir com ele. Tu não consegues ensinar alguém a discutir com ele. No meio de uma discussão acesa, no meio de gritos, de gritaria, no meio de eu é que tenho razão, tu não consegues ensinar ninguém. Não consegues ensinar. Então convém ao servo do Senhor o quê? Temperante. Calmo. Amém? O intuito é seres ouvido, não ganhares ao outro. O que é que tu queres? Não é que o outro te ouça? É ou não é? Quem na escola teve uma professora ou um professor que quando estão a falar, a professora faz silêncio? Tu tiveste, não é? E o que é que aconteceu? Calaste-te, não foi? Eu não é? Porque quando a professora faz silêncio, toda a turma, ela para ser ouvida, ela não vai gritar, senão eles vão gritar mais ainda. Para ser ouvida às vezes é preciso o quê? Silêncio. Silêncio. Uma das coisas mais difíceis na nossa vida, não é? Principalmente com quem quer discussões. 1 Pedro tem um bom conselho para esposas com maridos incrédulos, no capítulo 3. Talvez possa ganhar ao marido sem palavras, só com o seu procedimento de mulher, de serva de Deus. Vocês entendem? Não vai ouvir nada. Não vai ouvir nada. Amém? O intuito do servo de Deus é ensinar, é instruir, é ser ouvido, não é ganhar. Paciente, bem, aqui eu levei tantas. Envolve controlar as emoções, aguardar com tranquilidade. Aguardar com paciência, com tranquilidade, o desenrolar de determinadas situações. Meus amados, ter paciência pode trazer muitos benefícios à nossa vida. Em primeiro lugar, melhora a nossa convivência com os outros.
A paciência ajuda-nos a lidar com as frustrações de uma forma mais positiva. Sabes o que é? Esperar em Deus. Ser paciente. Pensarmos em alcançarmos o objetivo a longo prazo. Não agora. A longo prazo. A paciência faz isso connosco. Quantos de vocês, digam-me lá, as senhoras que têm aqui, que têm maridos, o marido é uma coisa complicada, gostavam de ter os vossos maridos prontinhos mesmo assim? Uau! Levavam à igreja e ele saía de lá, top. Entrou assim, saiu perfeito. Era fixe, não era? Eu quero dizer que na posição de marido eu também esperava o mesmo das mulheres. Mas não é para não. Então, paciência é aguardarmos numa perspectiva de esperança, uma perspectiva positiva, uma perspectiva de crendo em Deus. Não nele, que é um artista. Não nela, que é aquela coisa que nós sabemos. Mas em Deus. Amém? Esperar. Aguardar no Senhor. Amém? A longo prazo. Não queira já esta semana. Ser paciente. Era tão bom que fosse este mês. Ser paciente. Lá em Isaías diz que quem tem fé não se apressa. Amém? Nós até temos um Deus que é fora do tempo, nós é que estamos metidos no tempo. Às vezes nós, na nossa pressa, na nossa ansiedade, na nossa impaciência, até somos como Marta e Maria, achamos que ele chega atrasado. Se já tivesses vindo. Somos assim nós, não somos? Como era tudo diferente, não é? E se Deus já tivesse feito? O problema é que o relógio de Deus não bate as horas certas com o nosso. Então o que é que vocês acham? Qual é o relógio que tem que mudar? O dele ou o nosso? Não percebi. É o nosso. Estou a certo às horas, faz favor. Paciente. Espera. A nossa pressa produz o quê? Irritação. E mais do que irritação, fadiga. É por isso que o apóstolo Paulo vai acrescentar aqui paciente. Porquê? Porque o propósito do servo do Senhor é trazer o outro de volta à verdade. Trazer o obstinado, o rebelde, às veredas da justiça. E isso só pode acontecer através do quê? De uma boa dose de paciência. E há uma coisinha que tu podes pôr ao lado da paciência. Sabes qual é? Tempo. Não é? Porque eu posso achar que tenho muita paciência, mas não dou tempo. E paciência tem a ver com tempo. E isso é uma coisa muito difícil, porque nós agora queremos tudo pronto. Aliás, nós agora temos uma coisa que nos afeta, que é, se não fica logo pronto, se não temos logo, nós descartamos, vamos buscar uma coisa nova. E isso não tem muito a ver com o reino de Deus. Vocês entendem? Este marido não serve, troco por outro. Esta mulher não dá, troco por outra. Esta igreja não me serve, troco por outra. A gente troca tudo, porque nós não queremos ter paciência. Nós não queremos dar tempo. Alguém está a entender? Às vezes não é preciso trocar. Muitas das vezes não é preciso trocar. Muitas das vezes é só preciso... Digam. Esperar. Porque paciência fica um bocado naquela... paciência, pois é, eu não digo nada. Às vezes não diz nada, mas está a ferver por dentro. Às vezes não diz nada, mas manda mensagens. Às vezes não diz nada, mas pica. Vocês entendem? Está a ferver. Não é isso que estamos a falar. Estamos a falar dá tempo. Dá tempo. Estamos a entender todos, não estamos? Se alguém não estiver a entender, pode levantar o braço, que depois no final a gente fica aqui 3 horas e eu explico tudo bem direitinho.
Amém, meus amados irmãos? A paciência, o tempo que nós damos ao outro, o tempo de espera, de esperança que nós damos ao outro, embora a relação não se mantenha igual, vocês entendem? Notai-o, mas tratai-o como irmão, mas notai-o. Cuidado. Não podemos continuar a discutir, não podemos continuar na mesma relação. As más conversações corrompem os bons costumes. Há conversas que param. Amém? Há conversas que têm que parar. Mas a paciência, igual tempo, mostram ao outro o quê? Que nós o amamos. Mostram ao outro que nós o amamos. Amém? Mostram ao outro que o nosso amor não está em causa. E não está tão em causa que nós queremos a salvação do outro e não queremos a perdição do outro. Amém? Isso envolve que não deixamos o outro andar como ele quer, fazer o que ele quer, dizer o que ele quer. No que depender de nós, nós vamos levar-lhe o Evangelho. Nós não vamos entrar em contendas, em discussões. Versículo 25. Disciplinando com mansidão os que se opõem. Pois é, esta parte aqui é que eu, quando estava a meditar sobre isto, se desse para eu tirar esta parte, eu tirava mesmo. Porque é fixe disciplinar os que obedecem. Digam lá, mamães. Qual é mais fácil de educar? O filhinho que obedece ou o filhinho que desobedece? Qual é mais fácil? Contem-me lá. A questão é esta aqui. É disciplinando com mansidão os que se opõem. Temos alguém aqui? Não. Hoje, que sabe o que é que está aqui escrito? Disciplinando com paciência. Quer dizer que a nossa mansidão, a nossa amabilidade, deve ser também com aqueles que se opõem a nós. Não é? Amém, meus amados? Eu já tive gente sentada no meu escritório que eu sei que se opõe ao meu ensino. Mas eu fui amável com essa pessoa. Porque eu preciso tratar com mansidão. Para ser ouvido. Vocês entendem? Porque senão eu já sei que não vou ser ouvido. E eu não quero ganhar um debate. Eu quero ganhar a pessoa. Alguém está a entender? Ai, Domingos, tu és um espetáculo. Não estou a dizer dar o meu exemplo porque há muito melhores exemplos do que nós, do que eu. Mas se tu queres ganhar o outro, tu não podes entrar em guerras e em contendas com o outro. Não podes. Tu tens de ser o quê? Em primeiro lugar, amável. Amém? Amável. Manso. Não é? Dá mesmo vontade de... Manso. É um animal selvagem dominado. É. Às vezes apetece mesmo... Calma. Mansidão. Aqueles que se opõem. Para os outros a gente é manso, então não se opõe, a gente está a ensinar, amém, aleluia, vamos fazer, grande coisa, Domingos, aplauso. Não, é os que se opõem. Os que se opõem, os que são contrários, os que tu sabes que falam mal, os que tu sabes que criticam, os que sabes que são contra, os que só sabes que é o opor, é o que está no oposto. É esses que tu vais, quê? Tratar com mansidão. Não vais incluir, não é? Tens que disciplinar, tens que ter a disciplina. Aqui nós somos disciplinados, isto não é a casa da Joana. Que coitadinha da Joana não tem nada a ver com isso, é só uma expressão portuguesa. Amém? Mas com
Mansidão. Porquê? Porque há uma esperança em quem está a fazer isso. E é em quem tem à frente? Não. Esta tradução diz na expectativa. Há outra tradução que diz na esperança. De quê? De que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade. Não é? Vamos dar tempo. Não é? Na expectativa que Deus faça. É ou não é? Como é que vamos fazer? Vamos querer ter por perto, vamos querer ter na igreja, para quê? Para que vá ouvindo, e ouvindo, e ouvindo, para que Deus lhe dê o quê? O arrependimento, para que ele tenha o quê? Um conhecimento pleno da verdade, já que está equivocado. É por isso que se opõe. Amém? Na expectativa, na esperança, que Deus faça isso na vida daqueles que se opõem a nós. Sejam eles quem forem. Amém? Amém? Nós não expulsamos nunca ninguém da igreja. Ninguém foi expulso da igreja. E para isso acontecer, tinha que ser uma coisa mesmo muito complicada, e agora não vamos perder tempo a explicar quando é que isso aconteceria. Mas já disciplinámos algumas pessoas. Mas isso não quer dizer que nós expulsámos da igreja. Quer dizer que nós disciplinámos as pessoas, para as pessoas perceberem que há disciplina, para eles entenderem na pele a santidade, a pureza que há em Deus. Agora, expulsar, pôr... Não, irmãos, isso é preciso muito mais. Agora, o problema é que hoje em dia, antigamente o herege era visto como um malfeitor, era morto, era posto descorraçado da sociedade. Hoje em dia, um herege, hoje em dia alguém que tem doutrina, que acredita em doutrinas falsas, vai para outra igreja. E acha que vai para o céu na mesma. Não gosto desta. A conversa é, não me identifico. E vai para outra, achando o quê? Achando que se for para a outra, vai para o céu na mesma, porque isto não interessa qual. O Papa até disse que é todos. Cada um tem a sua espiritualidade, cada um está chegando a Deus. Então qual é o problema? Isso é só uma mentira que veio do inferno. Porque nós bem sabemos que só há um caminho. Chama-se Jesus Cristo. Só há uma verdade. Chama-se Jesus Cristo. Só há uma vida que vale a pena viver. Chama-se Jesus Cristo. Amém, meus amados? Na expectativa que Deus faça alguma coisa na vida dele. Na vida dela, que se opõe. Amém? Que lhe dê o quê? O arrependimento. Arrepende-te! Porquê que não te arrependes? Não. Ora a Deus. Clama ao Senhor. Diz, Senhor, ela, ele, este, aquele está completamente equivocado, Senhor. Ele está a contender, ela está a guerrear, ela acha contender, só porque ele não conhece plenamente a verdade. Senhor, concede-lhe o arrependimento. Tem misericórdia, Senhor. Concede-lhe o arrependimento. Para que ele veja plenamente, para que ela veja plenamente a verdade. Amém? Mas não só o arrependimento. Para conhecerem plenamente a verdade, mas mais. Mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele, para cumprirem a sua vontade. Irmãos, só depois do entendimento iluminado é que o homem é liberto da escravidão do diabo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Vamos ler os primeiros 6 versículos. Pelo que tendo este ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que por vergonhosas se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Olha, cá está outra vez, já viste? Antes, nos recomendamos à consciência de todo o homem, na presença de Deus, pela manifestação da
é sempre pela verdade. Eu gosto disto. Tu gostas da verdade, irmão? Tu amas a verdade? É que no reino de Deus é sempre pela verdade. É sempre pela verdade. Mas se o nosso Evangelho, diz Paulo, ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Quer dizer, se alguém ainda não vê, não entende o Evangelho, eu já preguei a toda a gente, eu já ensinei a toda a gente. Se o Evangelho ainda está encoberto, ainda não é visto, é para os que se perdem que está encoberto. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor, e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, o Deus que disse lá em Gênesis, haja luz e houve luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração, para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Sem o arrependimento, irmão, não há iluminação no entendimento. Sem o arrependimento, a pessoa está cega. Sem o arrependimento, a pessoa está às escuras. Sem o arrependimento, as pessoas estão completamente dominadas, intoxicadas pelo diabo. Estão num estado tipo de transe. Não têm consciência da miséria em que eles se encontram. E porque eles não têm consciência da miséria em que eles se encontram, porque estão enredados por esses fascínios do diabo, irmãos, eles também não têm consciência da condição em que o outro se encontra. É por isso que não pesa tanto o facto do outro estar perdido, de eles saberem que o outro não está caminhando para o céu. Isso não pesa tanto como pesa a nós. Nós ficamos aflitos, porque sabemos que o bem maior é estar com Jesus. Mas para essas pessoas não é isso. Isso não é assim tão grave. Vocês entendem? Isso não tem o peso que tem. Porquê? Porque o entendimento delas não está iluminado. Elas têm um espírito religioso. Elas gostam de estar connosco. Elas gostam de se sentar nas nossas cadeiras. Elas até gostam de ouvir a pregação. Elas até têm um certo apreço pela mensagem. Elas gostam muito de desfrutar do amor com que nós nos amamos uns aos outros. Elas gostam deste ambiente, mas elas não têm uma consciência do que é alguém estar perdido e alguém estar salvo. Porque elas estão indrominadas pelo diabo. Elas estão intoxicadas pelos laços do diabo. Mas quando Deus faz com que a luz da sua verdade inunde sobre nós, Ele desperta-nos desse sono. Ele rompe as cadeias em que todos nós jazíamos como prisioneiros. Ele remove todos os obstáculos e Ele molda-nos para nós sermos esses servos úteis, obedientes para toda a boa obra. Amém, meus amados irmãos? Amém? Essas pessoas foram feitas cativas. Esta é a condição de todos aqueles cujo orgulho os destrói e a inclinação deles não é obedecer a Deus. Lembrem-se que o cativeiro dessas pessoas é voluntário. É verdade que é o diabo que faz com que elas estejam ali, mas também é verdade que cada um se inclina para o que o diabo quer. Assim como servos do Senhor, convém-nos ser humildes e ensinarmos toda a verdade, todo o conselho de Deus. E vamos terminar, agora mesmo, vamos terminar. Por incrível que pareça, só preguei 1 hora e 28 minutos. Talvez agora é mais 10 minutos. Gálatas 6. Logo aqui a seguir um pouco. Gálatas, capítulo 6. Nós somos pessoas responsáveis. Olha o que diz o apóstolo Paulo na carta aos Gálatas do capítulo 6. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, o que é que fazemos? Deixa estar. Não digas nada. Não vale a pena. É isso? Como é que é? Corrigiu
De que maneira? Com espírito de brandura. E guarda-te, para que não sejas também tentado. Porque muitas vezes as coisas que queremos corrigir os outros, nós próprios vamos cair nelas. É ou não é? Geralmente quem tem uma grande ânsia em corrigir outros e quer é corrigir e corrigir e corrigir, às vezes, não é? Bom, levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, tu consegues te pôr aqui no não sendo nada ou não? É que se não consegues, tu não és salvo. Se alguém julga ser alguma coisa, tu achas que és assim? Achas? Se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. Jesus em João 15 diz: sem mim nada podeis fazer. Sem Cristo, nada. Se alguém julga ser alguma coisa, não sendo nada, a si mesmo se engana. E o problema é que não engana só a si mesmo, engana outros. Porque acha que o outro também é alguma coisa, não sendo nada. Porque sem Cristo não é nada. Não interessa se vai à igreja, não interessa se senta nas cadeiras, não é nada. Mas a pessoa acha que é alguma coisa. E como ele acha que é alguma coisa, acha que o outro também não é nada, sem Cristo ainda é alguma coisa, não sendo nada. E é uma caldeirada. Mas prove cada um o seu labor, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não em outro. Como é que tu provas a tua luta, o teu labor, o teu trabalho? Como é que tu provas? És tu ou Cristo? Lembras-te de Paulo? Eu trabalhei mais do que todos os apóstolos. Não eu, mas Cristo. Quando tu olhas para ti, tu achas-te? Ou tu dizes, Senhor, se não fosses tu, se não fosse a tua misericórdia. São as misericórdias do Senhor a causa de nenhum de nós que está aqui ainda não ter sido consumido. É a misericórdia. Não é os teus atos, não é os teus feitos, não é o teu procedimento, não é a tua capacidade. É a misericórdia de Deus. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas, aquele que o instrui. Não vos enganeis. Quer dizer, não te enganes. Não te deixes enganar. De Deus não se zomba, quer dizer, com Deus não se brinca. Pois aquilo que o homem semear, isso também sei. Não é o diabo, é o inimigo. As pessoas agora arranjaram uma bela desculpa que é o diabo. Tudo é o diabo. Tudo é o diabo, irmão. Não é? Avariou a máquina de lavar, é os demónios. Ou é porque não deu dízimo, ou é porque sei lá o quê. Que coisa louca. Vocês entendem? Isso é só horrível. Isso não se encontra nas Escrituras. Mas tudo é o diabo. Tudo é o diabo. Tudo é o diabo. E como tudo é o diabo, ela não tem culpa de nada. Vocês entendem? E como ela não tem culpa de nada, então ela vai para o céu. Porque é tudo o diabo. Mas não é isso que as Escrituras dizem, irmãos. Com Deus não se brinca. O que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia para a sua própria carne, está a ficar mais claro, não está? Ainda bem que há Gálatas, não é? Está mais claro. Onde é que tu semeias? O que semeia para a sua própria carne, da carne colhe corrupção. É ou não é? Onde é que estás a semear? Onde é que tu semeias todos os dias? É na carne? Vais escolher corrupção. É ou não é? Orar agora. Depois vem o belo do evangelista do inferno. Estás com tantas dores nas costas. E hoje trabalhaste tanto.
Orar. Não. Senta um bocadinho no sofá. Olha, vai dar o Big Brother. Deixa de estar aí a ver. Descansado. Também precisas descontrair um pouco. Ler a Bíblia. Não. Até aí a novela. Como é que é o nome? A Protegida. Vamos ver a Protegida. Ou se não, quem acompanha a SIC, que eu não consigo acompanhar as novelas todas, a Bíblia e tudo, só acompanho assim alguma coisa. A fugir. Hã? Onde é que tu semeias? Semear na carne. Eu quero dizer, semear na carne é confortável e muito prazeroso no momento, mas depois é doloroso. O que semeia na carne colhe corrupção. Talvez fazer um joguinho, né? PlayStation. Bora, vamos aqui jogar um bocado. É ou não é? Mas também é preciso, também não é só... Tudo bem, nada contra. Mas onde é que tu estás a semear? Onde é que tu estás a semear? Não é? Não! Pastor, se tivesse outra vida, mais recursos, eu estava mais na igreja, pastor, eu estava mais com a minha família, mas eu preciso ganhar dinheiro. Como é que a minha família se vai aguentar sem não ganhar dinheiro? Tem que ganhar dinheiro, pastor. Continua a semear na carne, tu vais ver onde é que vais ganhar a família e tudo o resto. Não estou a dizer que tem que ser calão, porque a Bíblia diz que quem não trabalha não come. Nós estamos bem governados. Quem não quer trabalhar, está tudo bem. Não come, não venha depois pedir. Desde que não coma, está tudo certo. Amém? O que semeia na carne, se estás a investir na tua carne, já sabes o que é que vais escolher. Porque tudo quanto o homem semear, vai colher. Porque o que semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Porque lá em Romanos 8 diz que a carne é inimiga de Deus. A tua carne nunca se converte. Não é? Há pessoal que pensava, não é? Depois do batismo, não é? Até Lutero pensava. Não é? Ele diz, eu pensava que o meu velho homem ficava na água do batismo. O problema é que ele sabia nadar. Não é? E a gente pensava, eu já sou batizado, agora uau, maravilha, não é? Seguir Jesus, confessamos com a nossa boca, seguir Jesus todos os dias, não é? Que eu perguntei, não foi que eu perguntei a ti, vais seguir Jesus todos os dias? Isso na escola disseram algo, isso lá, isso é a tua família, não é? Foi? Disseste, não, vou seguir Jesus todos os dias. E lá dentro d'água, não é? Quando saí, uau. Olha, a Matilde, olha, fantástico, nunca mais. Foi, Matilde? Estava a ver se eras mentirosa ainda. Por cima. É ou não é? Porque a nossa carne não se converte. O nosso velho homem não se converte. Ele precisa de ir para a cruz todos os dias. É por isso que Jesus disse, nega-se a si, quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma cada dia a sua cruz e siga-me. Da carne, colhe, quem semeia na carne, colhe o quê? Corrupção. Mas o que semeia para o espírito, queres alimentar o teu espírito? Como é que tu alimentas o espírito? Diz-me lá. Não percebi. Pastor, estou tão fraquinho, sou fraco, eu estou tão fraco, pastor, eu estou fraco, o diabo apanhou-me, sabe porquê? Porque eu estou fraco. Pois, então vamos... Sabes quando tu chegas ao médico que vais assim com uma doença, que ele depois tem que fazer o quê? Um raio-x, depois há um mais acima que é o quê? Um TAC, uma ressonância, não é? E depois o pastor vai fazer uma ressonância, não é? Então vamos conversar. O que é que se passou? Tão fraco, mas porquê? O que é que se passa? O pastor sabe logo que andou a semear na carne e não no espírito, não é? Diz bem, tenho orado, não é como devia. Sim, isso também eu. Alguém aqui acha que ora o bastante para não desejar orar mais? Digam-me lá. Alguém aqui acha? Levante lá a mão. Ninguém, para não. Todos nós achamos que a nossa vida de oração precisa de mais. Pois, tenho orado, mas não tanto. Às vezes de uma forma um pouco mais
pronto, sei lá, olha, religiosa, a gente pinta ali a coisa toda, né? Depois, então, e as escrituras? Tens lido, irmão, tens meditado, tens... sabe, pronto, eu leio, mas é assim um pouco tipo a correr, mais por obrigação. Às vezes nem lê nada. Mas pronto. Para não ficar assim. Não dá, porque às vezes o crente não é como o doente. O doente chega ao médico, alguns doentes. Não sei, não é assim como eu. Alguns como eu escondem um bocado das doenças. Agora, e não é bom isso, hein? Mas alguns chegam ao médico e dizem, ai, dói-me isto, dói-me... E às vezes só dói aqui, mas dói tudo. E eles dizem, não têm medo que o doente se assuste com as doenças dele. Mas alguns crentes têm medo que o pastor se assuste com o estado doentio dele. Então eles vão dizendo devagarinho. E às vezes o pastor precisa e picar até saltar aquela, não é? Aquilo tudo cá para fora e primeiro que salte tudo. Oh. E porquê é que há fraqueza? Porquê é que o diabo vence? Porquê é que ele galga? Porquê é que ele nos engana? Porquê é que ele nos apanha? Porque em vez de semearmos no Espírito, e o que é alimentar o Espírito? O que é semear no Espírito? Precisas que eu te diga? Uma vida devocional como deve ser. Séria. 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 Sabes o que é séria? Séria. Honesta. Verdadeira. Não tens que estar 1 hora. Só podes estar 5 minutos, estás 5 minutos, mas sério. Honesto, por inteiro, ali. Tu e Deus. Não me digas que não aguentas 5 minutos estar com Deus. Mas sério mesmo. Amém? E tu começas por estar 5 minutos, que parece 1 hora. E vai chegar o dia em que tu vais estar 1 hora, que parecem 5 minutos. Mas alimentas o Espírito. Aquele que alimenta o Espírito colherá vida eterna. Não te canses de fazer o bem, porque a seu tempo vai escolher. O problema é que tu oras hoje e queres escolher daqui a bocado. O problema é que tu entras num período até de 1 mês, 15 dias, que tu até consegues fazer o teu devocional e alimentar o teu espírito como deve ser, mas como não houve aquele resultado, uau, não te tornaste aquele crentalhão mesmo, uau, que toda a gente viu que tu és o todo top. Não canses de fazer o bem. Não canses. Não canses de fazer o bem a ti, nem canses de fazer o bem aos outros. Porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos. Sim, a todos. Mas principalmente, a quem? Principalmente a quem? Aos da família da fé. Amém? Amém, meus amados irmãos? Amém? Ao servo do Senhor não convém contender, gastar tempo com coisas tolas, inúteis, que não vão levar a nada, a não ser a contendas, a não ser a discussão. Ao servo do Senhor convém o quê? Ter uma perspectiva a longo prazo. Amém? A longo prazo. Amém? Amém, meus amados? Timóteo, não entres nisso. Timóteo, foge disso. Timóteo, não tenhas uma vida estática, parada. Não. Foge daqui e segue para ali. Larga isto, abandona isto e segue aquilo. Meus amados, não há como tu seguires a justiça se tu não abandonares as contendas. Não há como. Meu amado irmão, não há como tu seguires a Deus se tu não abandonares o pecado. Não há como. Como eu vos tenho dito muitas e variadas vezes, ou este livro
nos faz abandonar o pecado e leva para perto de Deus, ou este livro nos faz abandonar a Deus e seguir o pecado. Porque há as duas coisas nas pessoas numa grande casa que ouvem este livro. Amém, meus amados? Amém? Amém? Gostava que tu saísses daqui na expectativa, na esperança de seres um vaso limpo e útil para o Senhor. Já sabes que não precisas ficar escandalizado, que já sabes que numa grande família há vasos para honra e há vasos para desonra. Há o copo da vista alegre para tu servires aquele líquido maravilhoso que tu vais dar aos teus convidados, e há a sanita na casa de banho que só serve para descarregar o que tu sabes. As duas coisas são úteis na casa. Não se trata de utilidade, trata-se de que tipo de vaso és. Vocês entendem? Não é a utilidade do serviço. Quantos de nós já não conhecemos pessoas que eram tão úteis, mas depois o seu caráter fez com que elas não fossem úteis para nada? Quantos tu não conhecem? Que belo músico! Ele tocava tão bem. Mas olha, já não pode servir a Deus porque o seu caráter... Que belo pregador, que pastor! Conheceram aquele pastor? Que fantástico! Como ele pregava, nós éramos uau! Ele ensinava tão bem, tinha mesmo o dom de ensinar e nós aprendíamos. Mas hoje já não pode ser mais pastor. Porque o seu caráter... O que é que tu valorizas mais? O propósito ou o ser? O que nós aprendemos nesta passagem é que Deus valoriza mais o ser. O ser. O ser. Porque ao ser, tu vais fazer. Mas muitas vezes, ao fazer, nem sempre estás apto para fazer para Deus. Amém, meu querido? Amém, meus queridos? Numa grande casa, não vale a pena nós termos... Percebes? Não vale a pena ter ilusões. Numa grande casa, há todos estes vasos. Todos eles são úteis. Um para serviço honroso, outro para os serviços desonrosos. Isso até serve para demonstrar a santidade de Deus. Os que são e os que não são. Mas o apóstolo diz, se tu te limpares dessas coisas, quer dizer, se tu clamares ao Senhor para acabar com o teu orgulho, para acabar com a tua vaidade, para acabar com o teu ego, dizer, Senhor, ajuda-me, concede-me o teu arrependimento, para que porque tu já sabes que pela tua força, limpares-te a ti mesmo não vai. Tu és tipo o Domingos quando tinha 12 anos de idade. Domingos, vai tomar banho. Eu tomava banho num minuto. E vinha eu e a minha mãe. Então, já tomaste banho? Já. Como é que tu tomaste banho se mesmo agora? Sabe o que acontecia? Vinha eu já com a roupinha, vestida toda. A minha mãe, volta para lá. Debaixo de um alguidar. Eu não tinha água em casa. Eu vivia um balde com coisa por baixo. Aquilo abria. Metia-me ali debaixo. A minha mãe esfregava aquilo. Zzz. Depois eu estou lavado. Vocês entendem? Há homens que aos seus olhos parecem puros, mas aos olhos de Deus estão todos contaminados. Vocês entendem? E muitas vezes nós achamos que somos... Jesus não veio para os bons. Não vale a pena chamar o médico se tu tens saúde. Só te vale a pena chamar o médico se tu tens consciência que estás doente. Jesus não veio para os bons. Jesus veio para os maus. Para que é que Jesus vinha se nós éramos bons e não precisávamos? Então Jesus não veio para os bons. Se tu te achas bom, Jesus não veio para ti. Lembras-te, Jesus encontrava-se com aqueles fariseus, aqueles religiosos, achavam-se muito bons. Ele dizia, não. Jesus até diz mais, não deis pérolas a porcos. Aquele que se acha bom, estás a dar coisas boas, estás a ensinar coisas boas, não vale a pena. Ao insensato,
Nem vale a pena estar a gastar tempo com ele. Porquê? Porque estás a dar coisas que ele não vai valorizar. Estás a ensinar coisas que tu valorizas, tu ouves aqui e dizes, uau, que fantástico, Domingos, que bom, não é? O retiro, que fantástico, ai, tão bom, nós estarmos lá, não é? A Jana dizia, mais. O outro diz, retiro, para quê? O que é isso? Para que é que serve? Não valoriza nada. Vocês entendem, não? Vamos arranjar discussões, vamos arranjar guerras, vamos nos chatear. Não, irmão, não valoriza. Não podes, não vale a pena andar a dar pérolas a quem não valoriza, irmãos. Não vale a pena. Tu valorizas, tu dás valor às coisas de Deus, tu dás valor. Oh, irmão, uau, dá graças a Deus por isso. E pede ao Senhor para te guardar aí, nessa condição em que tu estás. Porque pode acontecer a ti o que aconteceu ao outro, pode acontecer a mim. Então, manos, vamos caminhar o quê? Humildemente. Senhor, conduz os meus passos. Eu posso fazer os planos, mas, Senhor, és tu que conduzes os meus passos. É como tu dizes, sem contender, nem guerrear com ninguém. Vamos orar. Senhor,